Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Caroline e eu estou aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede, para propor que a gente estude um pouquinho. Pegue o seu caderno e vamos lá. Hoje nós vamos relacionar os textos narrativos com os contos modernos, que foi o assunto da aula passada, explicar características discursivas dos contos modernos, compreender a intertextualidade que existe entre os contos modernos e os tradicionais e propor uma produção textual. Bom, nós vimos na aula passada quais são as características dos textos narrativos e o conto pode ser definido como uma narrativa curta e com um único conflito. Isso significa que nessas histórias há poucos personagens. O tempo e o espaço são reduzidos ao essencial e, além disso, o enredo, ou seja, a sequência das ações pelas quais os personagens passam, é marcado pela existência de um único acontecimento relevante. Desta forma, em geral, os contos apresentam apenas um clímax, que é aquele momento de maior tensão na narrativa. A diferença dos contos clássicos e os contos modernos. Os contos clássicos geralmente apresentam as seguintes características: uma linguagem mais rebuscada, mais difícil de ser compreendida, temas da época como escravidão, coronelismo, submissão feminina, alguns preconceitos, e ele segue à risca os elementos discursivos do gênero. Então, os contos modernos possuem uma linguagem bem especial para a época em que foram escritos, os contos clássicos. Já os contos modernos, eles são aqueles que diferem no vocabulário dos contos tradicionais e que possuem essas características. Misturam a realidade com a fantasia, atualizando e reinterpretando questões universais, tais como a dicotomia, a diferença entre o bem e o mal, o forte e o fraco, a riqueza e a pobreza, o belo e o feio, entre outras tantas questões. Envolver algum tipo de magia, alguma metamorfose, algum encantamento, vozes do além. O enredo expressa os obstáculos ou provas que precisam ser vencidas. Além disso, os temas dos contos modernos são bem mais atuais, diferentes dos contos tradicionais. Aqui eu trouxe um exemplo de um conto clássico, A Facada Imortal de Monteiro Lobato. Vamos ver como a linguagem ela é bem mais rebuscada. Lembro-me bem, era um rapaz lindo, de olhos azuis e voz suavíssima. As palavras vinham-lhe como pêssegos embrulhados em paina e sabiamente camaralentas, porque, dizia ele, o homem que fala depressa é um homem perdulário, que deita fora o melhor ouro da sua herança. Ninguém dá adendo ao que esse homem diz, porque qual abundante não sei. Isso aqui é um exemplo de uma linguagem latina, que é um vocábulo retirado do latim, que significa tem abundância em excesso, ou seja, quanto mais rebuscado for, quanto mais difícil for, melhor. Se não valorizamos nós mesmos as nossas palavras, como pretendermos que os outros as prezem? Meu mestre nesse ponto foi o general Pinheiro Machado, num discurso que lhe ouvi certa vez. Que astuciosa e bem calculada a lentidão! Entre uma palavra e outra, o Pinheiro punha um intervalo de segundos, como se sua boca estivesse perdigotando pérolas. E a assistência o ouvia com religiosa unção, absorvendo como pérolas era emitido. Substantivos, adjetivos, verbos, advérbios e conjunções caíam sobre os ouvintes como seixos lançados à lagoa. E antes que cada um chegasse bem lá no fundo, o general não soltava outro. Então vejam como existem palavras difíceis, às vezes até difíceis de serem pronunciadas e de serem compreendidas. Se você não tiver um dicionário que lhe permita compreender, talvez a interpretação seja difícil. Já o conto moderno, ele tem uma fala bem mais compreensível. Trouxe aqui um exemplo de Contos de Fadas para Mulheres Modernas do século XXI, Luiz Fernando Veríssimo. Era uma vez uma linda moça que perguntou a um lindo rapaz: "Você quer casar comigo?" Ele respondeu: "Não." E a moça viveu feliz para sempre. Foi viajar, fez compras, conheceu muitos outros rapazes, visitou muitos lugares, foi morar na praia, comprou outro carro, mobiliou sua casa, sempre estava sorrindo e de bom humor. Nunca lhe faltava nada, bebia cerveja com as amigas e sempre que estava com vontade,
e ninguém mandava nela. Então nós temos aqui uma linguagem bem mais fácil de ser compreendida para os tempos atuais e uma realidade, uma temática bem mais conhecida da gente também, que é a questão da liberdade feminina. Intertextualidade. Hoje é muito comum as pessoas fazerem releituras de contos clássicos com uma perspectiva mais moderna, levando em consideração as questões atuais e como os personagens se comportariam caso as histórias estivessem acontecendo hoje. Um exemplo que eu trouxe aqui foi o do Chapeuzinho Verde, que é uma adaptação do conhecido clássico da Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez, numa pequena vila, perto de um verdejante floresta, uma menina de olhos de cor esmeralda. Todos gostavam muito dela, e sua avó mais ainda, tanto que lhe deu de presente uma pequena capa com capuz. A roupa era verde dólar, quer dizer, verde musgo, e a menina ia com ela para tudo quanto é lugar. E por causa disso, é claro que as pessoas começaram a chamar de Chapeuzinho Verde Musgo. Depois, quando estavam abrindo a sua barriga com cuidado para não estragar a pele, viu que a Chapeuzinho Verde e a sua avó estavam lá dentro. Como não é todo dia que aparece uma oportunidade de se ganhar algum dinheiro extra, o caçador disse: "Olha, eu até posso tirar vocês duas daí, mas isso vai me tomar muitas horas. Então, antes de começar, eu queria saber se vocês podem me pagar por esse trabalho." Então veja, existe uma adaptação do clássico da Chapeuzinho Vermelho, ele já não é mais um Chapeuzinho Vermelho, é um Chapeuzinho Verde, e esse verde remete ao dólar, que é dinheiro, tá? E você consegue perceber uma falha ou uma característica principal do caráter do caçador, que no caso da Chapeuzinho Vermelho só ajudava por bondade. Já no caso da Chapeuzinho Verde, ele não ajuda só por bondade, ele ajuda porque esse é o trabalho dele e ele precisa receber para isso. Então existem algumas características que são atuais dentro de um conto clássico. Eles reinventaram o conto, reescreveram de acordo com as características modernas. Desafio: escolha um conto clássico bastante conhecido e faça a reescrita moderna. Lembre-se, os contos modernos possuem uma linguagem mais informal, temáticas atuais e os personagens mágicos possuem alguma coisa a ser vencida, algum obstáculo a ser vencido. Bom trabalho, deixe seu comentário, curta o nosso canal e até a próxima.